Minha gente, eu queria dedicar a abertura do programa de hoje e boa parte desse nosso primeiro bloco a uma cidadã chamada Cláudia Lago de Souza. Ela tinha 33 anos até esta manhã, quando morreu vítima de uma perfuração no abdômen causada por um tiro disparado durante um confronto entre a Polícia Militar do Rio e um bandido que, em Coelho Neto, ontem invadiu primeiro um posto de saúde, depois um ônibus escolar e logrou sucesso na fuga, depois de ter sido surpreendido dentro de um carro roubado com outro comparsa. A polícia desconfiou, abordou os dois e houve troca de tiros. A partir desse momento, o couro comeu e etc e tal. Por que Cláudia Lago de Souza, 33 anos, mãe de um filho de 10 anos, que estava num posto de saúde para pegar um remédio para esse filho adoentado, tinha que morrer ontem, ou morrer hoje, vítima da ferida que sofreu ontem? Por quê? Porque o bandido deu-lhe um tiro? Porque um carro a atropelou? Porque um raio caiu sobre ela? Porque uma doença terminal ontem finalmente consumou sua vitória sobre a pobre vida da Cláudia e a levou? Não. Ela morreu atingida por um disparo, tudo está indicando, feito pelo policial que tentava prender o bandido que a tinha feito refém. E aí, vocês desculpem a insistência com que eu bato nessa tecla, mas é porque eu acho tão maluco, tão irracional que isso não seja levado em conta, que não é porque é um argumento meu, seria ridículo. Não estou levando em conta o meu argumento não vale nada mais nem menos do que outros milhares de argumentos. Mas é que eu não consigo entender como é que não levam em conta a seguinte lógica. Policial que se depara com um bandido que fez refém não pode agir como um policial que se depara com um bandido que não fez refém. Policial que se depara com um bandido atirando contra ele no meio da multidão não pode reagir como um policial que se depara com um bandido atirando contra ele no meio do nada. Por que isso, minha gente? Porque no meio da multidão estão os inocentes, aliás, a multidão é composta pelos inocentes, e porque os reféns são civis, são cidadãos, cuja vida, integridade física, a defesa da vida e da integridade física desse cidadão é a razão de ser da polícia. Por que existe polícia? Para proteger o cidadão, para proteger as pessoas, a sociedade. Então, se qualquer ação da polícia, sob qualquer pretexto, ignora esta premissa, este fundamento, esta cláusula pétrea, tudo que vem depois perde o sentido. Estão me compreendendo? Tudo que vem depois perde o sentido. É como você imaginar, por exemplo, um padre que peca. Ora, se toda a carreira, toda a instituição que ele representa, todo o discurso dele, toda a vocação dele, tudo que ele é em função da resistência, da recriminação e tudo do pecado, como é que você pode aceitar que ele seja, na prática, a antítese daquilo que é a razão de ser de sua carreira, da instituição que ele integra, do discurso que ele faz, de sua vocação e tudo mais? É como você imaginar um médico que mate deliberadamente os seus pacientes, entendeu? Que vai para lá para operar uma hérnia e diz, vou matar esse cara e mata. Vai para lá operar um fígado, vou matar esse cara e mata. Vou para lá operar uma córnea e mata o cara. Um médico assassino. É um oposto, tão oposto, que você não consegue, não encaixa, não faz sentido. Então, embora o tiro do policial, é claro, não tenha como objetivo acertar um inocente no meio da multidão, e muito menos uma vítima, um refém em poder do bandido, todo policial e todo o atirador olímpico sabe que boa parte dos tiros disparados não acertam o alvo.
No filme Intocáveis, como em muitos outros, há uma cena clássica em que Eliot Ness, o ator que representa o Eliot Ness, que vou lembrar já o nome dele, famosíssimo, vem descendo numa escada de uma estação de trem, segurando com uma mão um carrinho de bebê que a mãe deixou despencar a escada rolante abaixo, e com a outra um revólver, enquanto numa determinada posição está o gangster que ele quer atingir. Costner, não sei o que Costner, o nome. Kevin Costner. Ele não me lembro em que situação acontece e tal. E lá embaixo está um parceiro do Eliot Ness, que é aquele ator cubano que eu também não estou lembrando o nome agora. Andy Garcia. E aí, lá de baixo, deitado no chão, segurando o carrinho que tinha despencado com os pés, numa posição completamente desfavorável, o Andy Garcia aponta assim, fica parado apontando pro bandido, que fica dizendo, não faz isso, olha, eu vou fazer uma coisa. E aí o Eliot Ness olha para ele, consente com a cabeça, e o cara lá de longe, pau! Dá um teco no meio da testa do gangster. A gente cansa de ver em filme cenas como essas, em que o cara tem um refém e o mocinho aponta com a frieza do mocinho, dispara e o tiro entra no meio da testa do bandido. Já vimos na vida real atiradores de elite fazerem isso. Tem imagens aí que vocês viram, um cara que estava fazendo uma refém com uma faca, o cara deu um tiro de cima do telhado, foi no meio da testa do cara. Teve aquele caso na Tijuca, lembra? Mas são tiros disparados por atiradores de elite, com armas de precisão, com lunetas, posicionados, prendendo respiração, segurando, esperando o momento certo e às vezes dá merda. Então essas coisas só acontecem dando certo em dois lugares. Ou no cinema, e às vezes o cinema mostra que dá errado também, ou em situações muito especiais onde o componente sorte também entra em campo. Porque não sendo no cinema, e não sendo em situações muito especiais, com atirador de elite, contando com a sorte e tudo mais, a probabilidade de dar uma lambança é gigantesca, e é o que acontece toda a hora. Toda hora tem uma Cláudia Lago de Souza no necrotério, vítima de um disparo policial. Ah, mas não era a intenção, o policial se sentiu ameaçado, e não sei o que, o bandido isso, o bandido aquilo, e o bandido e a criança é o Juan, é não sei o que, é o Wesley, o Washington, é a Vanessa, é a Valquíria, é a Érica, é por aí. É o policial brasileiro e o do Rio de Janeiro com uma frequência assustadora, que simplesmente ignora a premissa de sua profissão, de sua instituição, de sua carreira. Proteger a vida do cidadão. Então, esta moça, a perícia vai comprovar e tudo mais, se ela tomou um tiro frontal e o bandido estava atrás dela, esse tiro não veio do bandido. Se estava havendo troca de tiros, era troca de tiro de alguém com alguém. O bandido a gente sabe que estava atirando, mas estava trocando tiro com quem? Quem é que estava atirando em direção a ele? A polícia. A pergunta é, a polícia tem que atirar num bandido dentro de um posto de saúde cheio de gente? Ainda bem que não chegaram, ou se chegaram, não deram tiro no ônibus que ele pegou em seguida cheio de criança. Deixa eu só, antes de falar com o Briggs, o seguinte. Quando a gente tem um crime policial, crime, roubaram a mochila com o dinheiro dos assaltantes, foram filmados roubando aí, vai ter uma comissão de corregedor, não sei o quê, daqui a um mês vão decidir se expulsam. Não sei porque que ficam analisando tanto tempo algo tão óbvio. Essa expulsão cá entre nós, meu caro comando da PM, podia ser mais rápida, para produzir uma resposta mais contundente, mais explícita para a sociedade. Mas tudo bem, tem lá um rito, tem um procedimento formal, e vamos esperar para ver se esses ladrões fardados que roubaram a mochila com 15 mil reais do bandido que tinham acabado de matar no assalto na Tijuca, se eles vão para o quinto dos infernos, vão ter que procurar emprego, entendeu? Onde aceitem ladrões. Vamos ver se fazem logo isso. Mas
Não estou aqui criminalizando o PM que disparou esse tiro que matou essa moça. Não estou nem criminalizando, estou aceitando esse caso como fruto de uma distorção de conduta corporativa e cultural. A PM atira sem pensar. A PM, e não é só a PM do Rio, não. A PM, as polícias no Brasil não consideram o fator de risco de morte ou danos a civis enquanto estão enfrentando os bandidos. O negócio delas é fechar o olho e mandar pera. Se o presunto do bandido for pro chão sozinho, vira herói. Se for com 3 civis, vamos nessa porque é parte do risco. Não é parte do risco. Não é parte do risco. Vamos lá, Carlos Briggs. Briggs, você tem mais alguma informação sobre o caso em si? Alguma versão da polícia, de testemunhas? Não, por enquanto a gente, inclusive, já encaminhou tentamos entrar em contato com a Polícia Militar, que pediu que a gente se manifestasse através de e-mail, já, enfim, procuramos saber quais são os procedimentos que a Polícia Militar vai estar adotando também. Eles responderam. Eles responderam agora, Briggs Boixá. A Diana tem aí, vamos lá. A Polícia Militar mandou uma nota, enfim, o caso está sendo investigado, foi instaurado um inquérito policial, paralelo às investigações da delegacia, onde o caso foi registrado. É isso. Pronto, passemos bem. Não tem muito também o que querer, o que vão dizer, né? Não vão dizer nada. Eu gostaria que essas notas viessem acrescidas de alguns detalhes. Alguns meramente cerimoniais, né? Outros institucionais. Os cerimoniais era o lamento pela morte de uma inocente, de uma mãe de família, né? Um pedido público de desculpas ou coisa do gênero. E os institucionais eram uma afirmativa, uma afirmação qualquer de que procedimentos disciplinares, administrativos, técnicos serão adotados com prioridade para que se pare de matar tanto inocente nas ações policiais do Rio de Janeiro como acidente de trabalho. Porque eu quero insistir, nós não estamos discutindo aqui a ação do policial criminoso, aquele que executa alguém porque é um assassino, aquele que executa alguém porque, sabe, vai depois ocultar o cadáver, não sei o quê, etc e tal. Não estou falando dos assassinos da Patrícia Amiero, não estou falando dos assassinos do menino Juan, lá na comunidade, como é que chamava a comunidade do Juan? Danon, Favela Danon. Favela Danon, eu sempre esqueço esse nome, Favela Danon. Não estou falando desses criminosos, isso é assassino comum, criminoso comum, que faz, depois oculta o cara. Não, eu estou falando do policial de boa índole, de boa fé, que no calor da ação mata um inocente. Digamos que se fosse num matadouro, num açougue, e cortasse errado a carne, ou matasse o gado errado, a galinha errada, você diria que era um acidente de trabalho. Eu posso estar aqui o microfone desligado. Aí estou aqui o microfone desligado, viro para o Alexandre Betivolli e mando o Alexandre, sabe como é que é. E achei que estava desligado e não estava. Já aconteceu aqui de eu estar passando aí uma espinafração, falando uma barbaridade qualquer, além das que eu já falo com o microfone aberto, e vazou no ar. Pode se chamar de acidente de trabalho. Então eu aceito a tese de que há um acidente de trabalho quando um policial, na boa intenção de sua ação, ou no calor de uma reação enfrentando um ataque de um bandido, dispara um tiro que vai matar um inocente. Mas eu acho que esse acidente de trabalho, se ele se repete todos os dias, toda semana, toda hora, ele se torna um defeito sistêmico. É a máquina que está com defeito. É o meu microfone que está dizendo que está fechado e está aberto. É o cara que não sabe distinguir no matador uma galinha de uma vaca e está matando o bicho errado. Então tem um problema, tem um defeito sistêmico que precisa ser cuidado pela polícia. A polícia tem que reunir os seus quadros e dizer, olha aqui, não vamos atirar quando tiver risco de acertar civil. Não vamos reagir a tiro de bandido quando no meio do tiro tiver um garoto, uma mulher, uma grávida, um velho. Minha gente, vamos ver filme de Hollywood. Manda eles pro cinema, pombas. Manda treinar no cinema. Manda ver filme, porque vendo filme no cinema você vai ver que não tem tiro quando tem refém. Agora,
Bandido dentro do ônibus, presidente Vargas, que faz a polícia, bala para dentro do ônibus. Bandido na favela dando tiro em cima da polícia, o que faz a polícia? Bala no parquinho de diversões. Bandido invade posto de saúde, pega uma refém, o que faz a polícia? Bala na refém. E a vida continua. Amanhã outro, ontem outro, depois da manhã e tal, como se fosse parte do acidente de trabalho. Não é acidente de trabalho. E aí eu recorro à santa mãe de todo mundo, como a minha. Fosse eu o secretário de saúde e fosse minha mãe a refém atingida dentro de um posto de saúde, porque o policial não levou em conta que a minha mãe era refém, eu arrancava, desculpa, os culhões do policial pela orelha. Agora, o secretário de saúde é um banana, o governador de estado é um banana, e a vida segue. O comandante da Polícia Militar é outro banana, e a vida segue nesse bananal impressionante, com as pessoas servindo de adubo para a plantação. Essa é a verdade. Não há uma política que seja clara, objetiva, dirigida. Dizer o seguinte: os senhores estão proibidos de disparar, colocando em risco a população civil. Proibidos. Vai ser considerado falta disciplinar grave. Nós vamos punir, vamos afastar. Se for reincidente, vamos expulsar. Não é só expulsar quando mata deliberadamente, ou quando rouba, ou quando executa, ou quando trafica, ou quando assalta. É claro, aí tem que expulsar mesmo. Eu estou me referindo à ausência de uma política firme, dura, rigorosa, contundente, à altura da regularidade, da frequência com que esses acidentes de trabalho acontecem. O comando é banana, a Secretaria de Saúde e Segurança é banana, e o governo do estado é banana diante do problema. Não tem outra explicação. Acham que tudo bem, vamos em frente. Como vamos em frente? Se fossem as digníssimas mães das digníssimas autoridades, como a minha mãe, Dona Mercedes, valeria ir em frente? Não. Então saibam que hoje mataram a mãe de um menino de 10 anos, chamada Cláudia Lago de Souza. Eu gostaria de saber o que vai mudar. Olha, nós gravamos com um ouvinte que mora ali em Coelho Neto, na área onde aconteceu o tiroteio ontem no posto de saúde, que culminou com a morte dessa dona de casa, Cláudia Lago de Souza. E também recebeu a mensagem de uma mãe, de um aluno, da escola que chegou a ser ali invadida por um dos bandidos, esse que fugiu. Primeiro vou ler aqui o dessa senhora. Moro na rua onde ocorreu esse tiroteio de ontem em Coelho Neto, quando um assaltante invadiu um posto de atendimento saúde no bairro. No meu entendimento, isso não é uma fatalidade, era uma tragédia anunciada, que poderia ter sido evitada, mas também poderia ter sido muito pior. Veja só, Boechat, meia hora antes desta tragédia, na mesma rua, poucas horas antes, na mesma rua, estava acontecendo um desfile em referência ao 7 de setembro, um ensaio para o desfile de 7 de setembro, onde meu filho de 2 anos e 9 meses estava participando pela primeira vez. Você pode imaginar, se esse tiroteio tivesse ocorrido nesse momento, a tragédia que aconteceria. Um dos bandidos ainda conseguiu fugir para o pátio dessa escola onde meu filho estuda na parte da manhã. Só Deus para nos acalmar num momento como esse. As ocorrências, Boechat, criminais aqui estão cada vez mais frequentes. Roubos a carro são tradição em Coelho Neto. É só consultar o Google para ver a quantidade de crimes, de ocorrências policiais acumuladas aqui no bairro de Coelho Neto nos últimos meses. Há pouco mais de um mês tivemos uma perseguição também a um carro roubado, onde os bandidos atropelaram alguns pedestres na Avenida Automóvel Clube. Será que todas essas ocorrências são vistas como fatalidade por nossos governantes? Só saio ou chego de casa se meu marido estiver em casa para poder abrir o portão da garagem. Tem mais um outro ouvinte que gravou conosco. Solta a gravação aí. Debaixo do viaduto de Coelho Neto, a rua paralela, descendo quem faz o retorno, quem vem da Zona Oeste, aquilo ali é uma área de fuga. Todos os dias tem assalto ali. Eu até pedi para não citar meu nome, que eu moro há 45 anos ali. Eu já fui assaltado, roubaram a minha casa. Os meus vizinhos já foram assaltados, as casas. Os carros, mais ou menos uns 6 na minha rua já foram roubados, o carro ali. E quem passa por ali é assaltado, porque as pessoas ali é uma rota de fuga. E a gente escuta da minha casa, entendeu? A gente gritando, perdendo o carro. Meu genro já perdeu o carro ali, novo, zero. Aquilo
na empresa que eu trabalho, mais ou menos umas 9 pessoas já foram assaltadas naquela área ali, entendeu? É sequestrado, os caras levam para um determinado lugar, tomam o carro, leva, teve 2 que ficaram sem roupa. Então aquilo ali é uma vergonha. E ali tem 5 escolas importantes e não tem policiamento ostensivo. O que aconteceu ontem já estava anunciado isso, cara. Pronto, tá aí. A população, se fosse minimamente ouvida, não sei se a tragédia teria sido evitada por causa dessa audiência, mas certamente a polícia saberia se posicionar melhor para, quem sabe, reduzir a incidência de crimes e de ocorrências policiais em Coelho Neto. Minha gente, olha, são 10 horas e 28 minutinhos, como eu sempre roubo alguns minutos do meu querido José Carlos Araújo, e hoje eu quis deliberadamente dedicar todo o programa, ou quase todo ele, a esse episódio, a essa tragédia que enlutou a família da Cláudia Lago de Souza, uma cidadã brasileira, carioca, de quem não tínhamos ouvido falar até ontem e de quem provavelmente pararemos de falar ainda ao longo do dia de hoje ou de amanhã, porque ela, como muitas outras e muitos outros cidadãos e cidadãs do Rio de Janeiro, de todas as idades, apenas passará a engrossar a tragédia, a estatística das tragédias resultantes das operações de confronto entre a polícia e os bandidos. E eu quero insistir que a polícia é nossa, a polícia é um bem da sociedade, a polícia é uma instituição da sociedade. Ela não pode, estatisticamente, comportamentalmente, igualar-se à conduta do bandido. Quem não liga para a vida dos outros é o bandido. O policial tem que ligar. E se para isso ele tiver que não dar o tiro, ele não dê o tiro. Não dê o tiro. Deixa o bandido fugir. Mas não mate 10 pessoas para pegar um bandido. Não mate meia pessoa para pegar um bandido. Não faz nenhum sentido essa lógica irracional, essa lógica criminosa, irresponsável, que a polícia do Rio de Janeiro, especialmente a polícia militar, e não só no Rio, no Brasil inteiro a cultura policial parece ser a mesma. Refém não vale nada, civil não vale nada. Meu negócio é mandar pera em cima do bandido, morra quem morrer.